Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, quando que o segurado perde o direito aí à justiça, né? E no INSS? Olha que vídeo que nós vamos falar, que conteúdo importante, tá? O segurado ele pode perder o direito aí a benefício do INSS tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, em algumas situações específicas. É o que nós vamos relatar aqui nesse vídeo, que é muito importante você saber. Isso ocorre quando não são atendidos requisitos legais ou quando há falhas de comprovação, por exemplo, da incapacidade ou na manutenção das condições que justifiquem o benefício. Olha aí, pessoal, quando acontece isso, até na justiça se perde os direitos, tá? Vamos lá, o INSS ele pode cancelar e suspender o benefício quando a recuperação da incapacidade. O segurado passa por uma perícia e é constatado que recuperou a capacidade de trabalhar. O benefício por incapacidade, tanto faz o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, ele pode ser cessado. Isso, inclusive, benefícios concedidos judicialmente, tá, pessoal? Documentação insuficiente ou inconsistente. Se o INSS solicitar documentação médica e o segurado não apresentar documentos exigidos, e se os laudos apresentados não comprovam a continuidade da incapacidade, o benefício é interrompido e nem a justiça pode fazer nada, tá? Nesse caso, descumprimento também de convocações, esse é um dos grandes erros. Se o segurado não comparecer à perícia que foi convocada pelo INSS ou se recusar a passar por reavaliações, já era o benefício, tá? E na justiça você vai alegar o quê? O próprio juiz vai falar, mas você era obrigado a passar pela reavaliação. E nós vamos mostrar as leis, o que diz aqui, tudo certinho. Se for descoberto que o benefício foi obtido, então, por meio de fraude, ou documento falsificado, ou informação falsa, o INSS, além de cancelar o benefício, ele vai exigir o ressarcimento de todos os valores pagos. E, além de tudo, pode colocar um processo criminal em cima dessa pessoa, tá? É claro que isso aí são casos mínimos que acontecem, mas nós sabemos que existe. Mesmo que o segurado recorra ao judiciário, ele pode perder o benefício em algumas situações, tá? A decisão judicial, ela também pode ser desfavorável. Tem gente que pensa que, oba, entrou na justiça, está tudo garantido. Nenhum juiz é louco, pessoal. Eles vão analisar a lei, vai analisar todos os documentos, vão analisar todos os aspectos. Se o juiz determinar que a incapacidade ela não está comprovada e que outros documentos médicos também não sustentam a continuidade do benefício, o juiz nega. E isso acontece várias vezes. Pesquisas já mostraram, principalmente com relação à incapacidade, uma média de 35% que é favorável ao segurado. Os outros 65% são negados em favor do INSS. Durante o processo judicial, o juiz também pode solicitar novas perícias. Muitas vezes você faça por uma perícia, ela pode ter, por exemplo, te dado a constatação da incapacidade, mas o juiz ainda tem dúvidas. Ele pode convocar quantas perícias ele quiser. Se essas avaliações indicarem que a incapacidade não existe mais, que não impede você de retornar ao trabalho, você perde o benefício dentro da justiça. A improcedência de recurso, né, quando o segurado ele recorre de uma decisão, por exemplo, desfavorável, mas não apresenta novos elementos, provas que reforcem o seu direito. Esse recurso ele vai ser considerado improcedente, resultando no não recebimento do benefício, tá? Em caso de cancelamento, seja pela esfera administrativa ou judicial, o INSS também pode exigir valores pagos indevidamente. No entanto, essa cobrança é mais frequente quando há evidência, tá, de má fé por parte do segurado, né, do cidadão. Se o benefício foi recebido de boa fé, sem intenção de enganar, a cobrança pode ser contestada judicialmente. Agora, veja bem, nós fizemos aí um vídeo esses dias falando exatamente isso, em casos que tem que se devolver dinheiro para o INSS. Mesmo que a justiça cancele um benefício em situações de extrema vulnerabilidade, o segurado também pode buscar algumas alternativas. Por exemplo, decisões judiciais, elas podem ser revistas em instâncias superiores, especialmente se surgirem novas provas e se houver aí, por exemplo, a alegação de violação de direitos fundamentais. Nessa situação de enfrentamento das revisões ou possíveis cancelamentos de benefício por incapacidade, é fundamental que você adote uma postura proativa, né, e bem informada para proteger os seus direitos. Nesse caso, um advogado, né, pessoal? O segurado deve manter e garantir todos os laudos, exames referentes à sua incapacidade, todos devem estar atualizados e detalhados. Esses profissionais que vão fazer o laudo
preferência que sejam especialistas que vão explicar claramente a gravidade e a persistência da condição médica, tá? E no caso de convocação, atender prontamente. Não tem essa. Se você quer receber um benefício do INSS, você tem que se sujeitar a isso, tá? Eu sei que é revoltante, que é humilhante. Nós não concordamos com muitas atitudes que o INSS tem. Imagina eu, pessoal, que estou ligado aqui diretamente, mexendo com isso toda hora. E não é um caso, né? São centenas de casos que eu vejo todos os dias. Não comparecer a essas convocações pode resultar na suspensão automática do benefício. Se o segurado tiver dificuldades de locomoção devido à doença, também nós já falamos que é possível você solicitar, por exemplo, a perícia domiciliar ou hospitalar nesses casos, tá? Só que você tem que informar o INSS com antecedência. Isso você pode fazer através do portal Meu INSS, tá? Se o INSS sugerir ou determinar participação em programa de reabilitação, você deve se empenhar em participar. Primeiro que é obrigatório, tá? É aquilo, ou vai ou não vai. Se você não for, você não recebe o benefício. Recusar-se à recomendação sem justificativa leva à suspensão do benefício. Agora, a reabilitação, muitas vezes, que vai definir se é viável ou inviável o seu caso. Muitas vezes é uma incapacidade que não tem como ser reabilitada nem para uma função nem para outra. Nesses casos é sugerido o quê? Aposentadoria por invalidez, né? Então não é bem assim, tá? Também a reabilitação de tão ruim. Hoje a reabilitação também está passando por uma estrutura. O INSS está desenvolvendo aí, como nós falamos, com essas reformas, mudança de critério, procedimentos e normas. A reabilitação profissional vai ser uma das ferramentas que vão ser utilizadas aí, tá? Inclusive para benefícios para pessoas seguradas que ainda têm incapacidade para um certo trabalho, para uma atividade, mas essa reabilitação ela já vai mandar para um outro tipo de atividade. Eu falei, problema de coluna, a pessoa não pode, por exemplo, mais dirigir, não pode mais carregar peso, mas a pessoa pode atender um telefone, a pessoa pode fazer algum serviço que não seja específico, por exemplo, com a coluna. Isso é o exemplo que eu estou dando, tá, pessoal? Pode ser que muita gente fale, mas a coluna... Eu não sou médico, eu estou falando aqui um exemplo. Então é assim que o INSS vai fazer. Até agora, o que era? A pessoa tem problema de coluna, ele está afastado totalmente. Não tem condições de nada. O INSS não vai agir mais assim. A partir de 2025, as coisas vão ficar muito mais rígidas, tá? Isso significa que você deve estar sempre antenado, atualizado com tudo que está acontecendo para conseguir manter o seu benefício, tá? Se você não estiver por dentro do que está acontecendo, as leis que regem concessão, manutenção de benefício, especialmente aqueles relacionados à incapacidade, que precisam de bastante detalhes, situações que o segurado muitas vezes fica muito perto de perder a concessão do benefício, não tem como manter. O benefício de incapacidade e auxílio-doença, ele é regido pela Lei 8.213 de 1991, que estabelece regras, manutenção e cancelamento desses benefícios. Segundo a lei, para manter o benefício, é necessário comprovar essa incapacidade. Está na lei isso, pessoal. A lei prevê que a incapacidade também deve ser constatada por meio de perícia médica oficial no INSS. O artigo 59 e 63, eles tratam de condições para a concessão, tanto do auxílio-doença, como para a aposentadoria por invalidez, especificando que a incapacidade ela precisa ser temporária ou permanente, respectivamente. Se houver indícios de recuperação, o artigo 71, ele trata dos procedimentos para reavaliação periódica que podem levar até o cancelamento, se o segurado for considerado apto para o trabalho, tá? Nos últimos anos, essas operações, como pente fino, elas têm sido reforçadas e a legislação permite que o INSS revise, tá? Existe um regulamento interno também, que é o decreto 3.048, que faz essa regulamentação. Previsões podem ser feitas por meio de perícia, auditoria. Se o segurado for convocado, tem que comparecer. Se não apresentar documentos, como nós falamos, complica a situação, tá? A ampla defesa, ela tem que ser garantida também, não é bem assim, né? O INSS vai fazendo o que quer. É assegurado na Constituição Federal de 1988, a Lei 9.784, que regula processo administrativo também no âmbito federal, tá? Então, isso tudo está previsto também no artigo 62 da Lei 8.213 de 91. Se você quiser anotar a lei, pessoal, porque num caso aí, numa perícia, alguma coisa, você já sabe, tá? O Código de Processo Civil também regulamenta procedimentos judiciais
permitindo, tá, a autodefesa em situações de potencial abuso ou erro administrativo, que é o que não falta dentro do INSS, tá? Se o benefício for negado indevidamente, a lei permite que o INSS também exija a devolução dos valores, como nós falamos, mas é aquilo, né? Tem o de má fé, que é aquele que teve intenção, e de boa fé, que não. E a lei também protege os casos de doença grave, né? Doenças como câncer em estágio avançado, doenças degenerativas são protegidas por lei, e o INSS deve dar amparo e suporte para essas pessoas. Pode convocar por uma perícia, sim, mas não é bem assim. Já pode ir cessando o benefício. Tem que ser muito bem analisado e justificado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Olha que informação importante, tá? Vocês veem que a justiça também pode funcionar contra o segurado. Por quê? Porque o segurado tem obrigações a cumprir. Se você tiver alguma dúvida, assista todos os nossos conteúdos aqui no canal, inclusive dos vídeos que eu falei, que vão te alertar bastante, tá? Gostou aqui do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos atualizados e relevantes, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.